Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, Plantão do Evangelho no Lar vai começando e como sempre fazemos, vamos pedir licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós pedimos essa licença amiga para juntos passarmos algo próximo de 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos que isso. Vamos dando já o nosso boa noite ao nosso amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. É uma satisfação que será nova participar do plantão todas as terças-feiras e quero também desejar uma boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova e que todos nós juntos no estudo do Evangelho de Jesus possamos ter uma excelente noite. É isso aí. Aí nós damos boa noite, né, Leonardo, para terraplanistas, circulistas, terraoquistas, todo mundo recebe o nosso boa noite, né? Sem dúvida. Você sabe que, às vezes, o papo aqui é tão gostoso quanto dentro do Evangelho, é tão gostoso antes, né? Porque a gente estava conversando sobre o fuso horário, o horário no Brasil, o horário daqui, né? E uma das provas que nós temos de que a Terra é redonda, se é que precisar realmente de uma prova, é essa questão do fuso horário, do tempo num canto. Um canto é sol, no outro canto é noite, enfim. Mas o que importa é que todo mundo é muito bem-vindo nesse programa. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que para a gente começar bem esse programa, sejamos nós terraplanistas, circuladistas, sei lá o quê, o Evangelho pede de todos nós a prece, né? E aí vamos fazendo aquele convite amigo e irmão para você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos e que juntos possamos elevar os nossos pensamentos em busca desses amigos tão queridos, que são os irmãos espirituais, esses amigos amorosos, trabalhadores de Jesus que vêm ter conosco e que nesse encontro nos acompanham, nos intuem, nos socorrem, nos trazem esperança e paz. E assim, cada um de nós podemos uns vibrarmos pelos outros e amparados por esses valorosos trabalhadores de Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos a esse Mestre amoroso, assim como pedimos a Deus, nosso Pai, a licença para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 28, Por um Inimigo que Morreu, são os itens 67 e 68, né, dessa coletânea de preces, que é uma das últimas partes aí do nosso amoroso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, vai lá nos itens 67 e 68. Não está com o Evangelho em mãos? É só você acessar espírito.org.br, que a FEAL pensou nisso também. Lá tem um Evangelho em PDF para você poder fazer o acompanhamento da leitura e do estudo do tema da noite. Se você quiser e puder nos dar a alegria da sua participação, 0800 979 5011. 0800 979 5011. O que você pode fazer? Ligar para a gente aqui. Vai ser muito bem atendido pela nossa querida irmã Margarete e vai passar seu elogio, sua crítica, sua reclamação sobre a programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, principalmente sobre esse programa, e, claro, alguma consideração que você tenha a fazer sobre o programa ou alguma pergunta. A gente sempre pede, preferencialmente, sobre o tema da noite. Outro telefone que você pode utilizar é o 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser se utilizar do WhatsApp para entrar em contato conosco, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827. Capítulo 28, Por um Inimigo que Morreu, Evangelho em mãos. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, por favor, curta, comente e compartilhe.
Se você estiver acompanhando pelo facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, nós vamos falar aqui, prece por um inimigo que morreu. Curta, comente, compartilhe, deve ter muita gente que vai ver um programa com esse título, né? Vai achar até bastante curioso, no mínimo, e na medida que você vai curtindo, comentando e compartilhando, você aumenta a curiosidade dessas pessoas, ou melhor, aumenta a possibilidade de que este vídeo, de que este papo que nós estamos tendo aqui, chegue até outras pessoas. 67, 68, capítulo 28, Por um inimigo que morreu, coletânea de preces. Vamos lá, o prefácio da prece é o item 67. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além túmulo. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que pode ser útil ao nosso aperfeiçoamento, se soubermos tirar proveito. Elas teriam sido mais úteis que as aflições puramente materiais, por nos permitirem juntar a coragem e a resignação, também a caridade e o esquecimento das ofensas. Leonardo, eu separei aqui, o trecho é curto, tanto o trecho do prefácio quanto a prece, propriamente dita, os dois trechos são curtos. Eu separei aqui em 3 trechos para que a gente estude o prefácio. O primeiro é: a caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além túmulo. Ou melhor, não é uma pergunta, é uma constatação. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além túmulo. Agora, quando a gente não teve a caridade, quando eles estavam aqui junto com a gente, aí como é que fica? Muda a coisa ou como é que faz, Leonardo? Eu tenho a impressão que esse assunto seria interessante liquidá-lo antes e que esse partisse para o plano espiritual. E, certamente, quando esse fosse para o plano espiritual, nós poderíamos fazer preces, mas já com outro sentido, não de perdoar, mas simplesmente de oferecer condições para que ele possa ter lá no plano espiritual as melhores condições possíveis. Entretanto, nós temos que considerar o seguinte: quem é inimigo nessa história? Porque, muitas vezes, uma das partes não considera o outro como inimigo. Agora, eu tenho a impressão que a primeira tarefa nossa é simplesmente não nos colocarmos como inimigos. Isso não significa que nós não possamos tê-los. Mas sempre é bom lembrar também que inimigo não aparece simplesmente por acaso. Quer dizer, se existe uma desavença entre nós e alguém, isso não pode ser alguma coisa inteiramente gratuita. Porque se fosse uma coisa gratuita, nós poderíamos poderíamos simplesmente fazer a seguinte constatação: quer dizer, que é possível acontecer dentro de toda esta ordem que prevalece com as leis de Deus, que nós possamos ser atingidos por alguma coisa que não tenha nenhuma participação nossa, seja algo totalmente aleatório? De forma nenhuma. Muitas vezes nós podemos criar inimizade com as pessoas através de atitudes que possamos não estar dando muita gravidade, mas o outro que é atingido pode dar uma gravidade maior e se colocar na condição de inimigo. E nós, muitas vezes, fazemos coisas, comentários, tomamos atitudes que, segundo o nosso entendimento, não teria gravidade maior. Mas é sempre bom cuidar de que, quando nós fazemos as coisas, quando nós pensamos, como nós falamos, é melhor que isto seja sempre alguma coisa positiva, quer dizer, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Mas, voltando ainda a considerar isso, é certo que, se porventura carregarmos esse tipo de embate com aquele que se coloca como inimigo e nós também nos apresentamos com isso, é evidente que, quando aquele parte para o plano espiritual, existe a possibilidade de nós modificarmos isso. É o que sugere o prefácio da prece que nós estamos estudando hoje. Quer dizer, mesmo quando o inimigo vai para o plano espiritual, não há por que não considerar a possibilidade do perdão, a possibilidade da reconciliação, pelo menos naquilo que nos diz respeito a nós. E eu acredito que, diante de uma situação dessa, em que nós façamos prece para essas pessoas, e quando essas pessoas estiverem no plano espiritual, talvez tenham uma apreciação diferente de tudo aquilo que envolveu ambos os lados, e que possa haver uma harmonia que não foi conquistada enquanto permanecia aqui no plano espiritual.
Mas, de qualquer forma, é sempre conveniente que nós procuremos manter um relacionamento harmonioso, quer a pessoa esteja encarnada ou quer ela já esteja lá no plano espiritual. E considerando que, quando as pessoas voltam para o plano espiritual, não existe o rompimento das nossas ligações com essas pessoas. E, especialmente, se há uma relação negativa e que se cultiva coisas contrárias àquele que partiu, essa ligação ainda se estabelece até de forma bastante efetiva. E nós podemos ter ligações efetivas quando nós fazemos preces em favor das pessoas. E, portanto, eu acredito que seja melhor nós trocarmos um vínculo negativo para um vínculo positivo. E esse vínculo positivo nós podemos fazer através de uma boa prece. Esse trecho, né, do prefácio, que nos faz essa recomendação, né, de ter a caridade para com o inimigo que partiu para a espiritualidade, ele não é inaugural na doutrina espírita, né? Eu estava vendo, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, versículos, acho que, se não me engano, 22, 23, 24, é por aí, mas é entre o 20 e o 26, né? Nós encontramos, vai primeiro reconciliar-te com seu irmão. Eu estou falando, que eu não sei exatamente o versículo, claro, eu estou lendo, porque eu não guardo completamente isso aqui. Mas é que o documento que eu estou lendo, ele não está, os versículos não estão copiados uns ao lado dos outros, né? Está do 20 ao 26. A parte que eu vou ler está mais ou menos ali no meio. Olha o que nós encontramos. Quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com seu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura, aí vem a recomendação, né? Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. É claro, né, Leonardo, primeiro nós não tínhamos condições de entender, pelo não avanço àquela época, a época que isso foi dito, né? Não avanço da ciência, o não avanço das filosofias, e da nossa própria capacidade de compreender aquilo que nós chamamos como religião, não havia caminhado o suficiente para que fosse tão claro, mas, de outra forma também, se não é tão claro, também não requer um grande exercício para a gente perceber aqui a reencarnação, o retorno para a pátria espiritual, a oportunidade bendita de se refazer e aquilo que ele chama de tribunal, que nada mais é do que a nossa própria consciência, né? Enquanto você está formando a sua consciência a partir das experiências que você teve aqui, enquanto você está fazendo o seu investimento em você como espírito, e a gente faz esse investimento o tempo inteiro, principalmente quando nós estamos na matéria, né? Quando a gente chega na espiritualidade, sem dúvida nenhuma, o nosso ambiente psíquico, né, Leonardo? A doutrina nos diz isso, ele ganha proporções muito maiores, né? Então, é nesse momento em que a gente vai se apresentar neste tribunal, e quem estiver só ouvindo, eu estou fazendo aspas aqui, é que o nosso psiquismo significa bastante, né? E a recomendação que nós encontramos em Mateus vai completamente ao encontro, e muito bem explicado pelo prefácio dessa prece, a meu ver. Queria ouvir você. Eu tenho a impressão que sim. E agora, uma coisa que nós sempre temos que considerar, os ensinamentos de Jesus são repletos de recomendações nessa direção da reconciliação com aqueles que nós temos divergências na convivência. Eu acredito que, com o passar do tempo, a vida que nós levamos aqui no plano físico oferece condições que vão melhorando de tal maneira em que a presença dessas desavenças não sejam tão constantes. Eu acredito que há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco, dado a rudeza da vida, as dificuldades que as pessoas enfrentavam para viver, a convivência se fazia de uma forma também mais difícil. Então, aos poucos, nós vamos nos civilizando, nós vamos tendo uma condição mais adequada.
e vamos aprendendo, quer dizer, encarnações após encarnações, que existe um grande benefício no exercício da reconciliação com todos aqueles que nós possamos ter alguma dificuldade de convivência. E eu acredito que hoje nós já percebemos que o maior beneficiado, quando existe esta reconciliação, é o próprio que se oferece para oferecer as condições para que ela possa acontecer. E quando, de certa forma, nós deixamos de vibrar contra, nós deixamos de procurar, quem sabe, oportunidades de revide, é como se nós tirássemos de nós um peso que nos atormenta durante a vida. E sempre que nós lembramos da pessoa, desse adversário, nós estabelecemos uma condição de sofrimento interior. Então, nós podemos beneficiar pela reconciliação, é certo, aquele com o qual nós tenhamos a desavença, mas o primeiro beneficiado, e talvez que tenha um benefício até mais intenso, somos nós mesmos que tomamos esse tipo de iniciativa. Então, como diz aí, antes de nós irmos colocar a nossa oferenda no altar, é necessário que nós nos reconciliemos com aqueles com os quais nós tenhamos dificuldade. Porque me parece que esta é a oferenda mais valiosa, segundo aquilo que nós entendemos das leis de Deus. Porque não basta a reconciliação apenas, que nós cessemos nesse embate com aqueles que são nossos adversários. Nós temos que ir além, porque o ensinamento maior que nós aprendemos é de amar o próximo. Ora, quando nós entendemos a necessidade de amar ao próximo, não existe espaço para que continuemos alimentando qualquer tipo de divergência com qualquer um que viva em um contato direto, ou mesmo, muitas vezes, não direto, como no caso do prefácio menciona. Esse outro em que nós tenhamos a desavença pode estar já lá no plano espiritual. Dessa forma, eu acredito que é um ensinamento que já vem de muito tempo, como você destacou no Evangelho, que já cita, e que é tocado também nesses comentários de Allan Kardec, quando ele aborda essa questão da prece para o inimigo que voltou ao plano espiritual. Mas eu acho que aos poucos nós estamos aprendendo isso, e quem sabe vai chegar um momento em que nós não teremos mais a necessidade de perdoar quem quer que seja, porque teremos desenvolvido uma capacidade de convivência sem que nós nos ofendamos. E muitas vezes, diante de situações em que as pessoas possam ter uma atitude que não seja muito benéfica a nós, mas temos uma compreensão de que provavelmente, muitas vezes, pequenas coisas que nós tenhamos feito, que não estamos dando uma grande importância, no outro isso pode ter uma dimensão muito grande. Então, para evitar que pequenas questiúnculas que nós possamos levantar, pequenas coisas que não sejam favoráveis, nós venhamos a substituir para que sempre nós atendamos a recomendação de fazer aos outros o mesmo que nós queremos para nós. Isso envolve, então, ações convenientes, palavras convenientes e também pensamentos. E como nós sempre queremos o melhor para nós mesmos, então, essa mesma retribuição que nós temos que oferecer ao outro. E nessa direção nós estaremos caminhando no exercício daquilo que é ensinado de amar ao próximo. Um caminho que nós podemos fazer é um caminho que já nos é sinalizado há muito tempo, né? A gente pode falar assim, no mínimo 2000 anos, né? Mas a gente já sabe que mesmo a filosofia já tratava desse assunto há bastante tempo, inclusive antes que o Cristo. É claro que quem vem e dá toda esta roupagem racional, né, e nos aponta um caminho seguro para a nossa iluminação é esse mestre amoroso, né? Vamos ler mais um trecho do prefácio da obra. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma... E estamos de volta, pedimos desculpa por qualquer problema, infelizmente são coisas da tecnologia, né? Ainda não conseguimos aí uma estabilidade bacana ao sinal da TV para fazer esse trabalho tão importante, o que só reforça o nosso pedido de que você possa auxiliar a Fundação Espírita André Luiz. Afinal de contas, esse trabalho só é possível graças aos recursos tecnológicos, e recursos humanos custam dinheiro, né?
Então, eu vou fazer aquele convite, amigo e irmão, para que você se associe ao Clube 0800 1218 38, 0800 1218 38. Você também pode se associar pelo 11 2458 3214, 11 2458 3214. E se você quiser pegar a sua informação aí pelo WhatsApp, é o 11 972 610272, né? 11 972 610272. Se eu falei errado, você me corrige, Bruna, porque deu um problema aqui no meu computador, ele me abandonou agora. De qualquer forma, me passa também, por favor, Bruna, o Pix, que eu vou passar para o pessoal aqui também. Bom, vamos seguir com o programa de hoje. Nós estamos falando aqui a prece para o inimigo que morreu. O Leonardo estava terminando de analisar aqui o prefácio. Você quer falar mais alguma coisa a respeito do prefácio? Concluir seu raciocínio, Leonardo? Eu não sei até a partir de que ponto que houve a interrupção, mas aí é colocado de que o inimigo, o adversário, pode representar uma contribuição valiosa para o nosso aprendizado. E eu comentava que um aprendizado fantástico é se nós nos dedicarmos, no lugar de termos um inimigo, conquistar essa pessoa, esse alguém, como nosso amigo. E veja, com isso nós estamos assumindo uma responsabilidade que, para conquistar as pessoas como amigas nossas, isso depende de nós, depende de como é que nós nos colocamos no relacionamento. Então, um relacionamento conflituoso, que pode ter essa condição em que nós estamos diante do adversário, se nós somos perseverantes, se nós descobrirmos como é que se abre a chave da amizade, então nós podemos ter dessa situação aparentemente negativa um grande benefício. E para nós conquistarmos as pessoas, nós precisamos ser atenciosos, nós precisamos ouvir as pessoas, procurar entender as suas razões, de por que a pessoa tem algum tipo de divergência conosco, e muitas vezes essas divergências foram até provocadas por nós. E, pacientemente, nós podemos estabelecer uma convivência em que possamos até chegar lá. Se porventura não chegarmos lá, pelo menos nós estaremos no caminho de não estimularmos no nosso íntimo qualquer adversidade em relação a essa pessoa com quem nós estamos tendo a dificuldade de conviver. Mas a grande lição da vida é, quando nós retornarmos ao plano espiritual, perguntamos quantos amigos nós conquistamos, qual foi o nosso aprendizado que se desdobrou na nossa convivência, que pode ter acontecido na nossa família, no local que nós trabalhamos, na igreja que nós frequentamos, no centro espírita que nós frequentamos, enfim, em todas essas situações em que nós estamos em contato com as pessoas. Você estava falando, Leonardo, antes de cair o sinal da internet no prédio e a gente sofreu interrupção, você estava falando da importância de nós procurarmos a amizade, né, ou a reconciliação, e você falou uma coisa interessante, sem forçar ninguém. E eu me lembrei, quando eu era mais novo nos aprendizados espíritas, né? E eu via a importância do perdão, e eu sentia que eu precisava fazer isso de alguma forma, né? Só que orgulhoso, né? Algumas tantas vezes aconteceu eu sei lá, eu pisar na bola de alguém. Por exemplo, vou citar um exemplo. Pisei no pé de alguém, né? Pisei no pé de alguém e chego para essa pessoa e falo assim, puxa, me desculpa. E a pessoa, pô, tem um calo aqui, você não viu? Meu pé estava aqui. Qual que é a sua postura, né, hoje, um pouco mais conhecedor, né, desse manancial de estudo que a doutrina dos Espíritos nos apresenta? Tá bom, amigo, eu pedi desculpas. Foi mal, valeu. Né? Só que no início eu fazia assim, estou pedindo desculpa. Que era estou pedindo desculpa e estou exigindo que você aceite a minha desculpa. Não dá, né, Leonardo? A gente tem que saber que a gente pode fazer a nossa parte, né? A outra pessoa, não, a outra pessoa pode ou não fazer a parte dela, né? É um direito dela, né? A desculpa não se materializa através de um processo de cobrança. No fundo, como você estava dizendo, há uma cobrança, né? É uma cobrança, exatamente. Não tinha nada de perdão. Se a pessoa não atende essa cobrança, nós continuamos dentro do processo torto de relacionamento. E, portanto, muitas vezes,
no lugar dessa expressão, estou pedindo desculpa, a pessoa pode perceber que nós estamos procurando, de alguma forma, contornar uma coisa errada com novas atitudes, como é que nós estamos levando avante o nosso relacionamento. E, havendo a possibilidade, nós podemos, evidentemente, fazer essa declaração. Olha, eu estou pedindo desculpa, eu acredito que eu fiz alguma coisa que não foi adequado. E espero que nós possamos restabelecer o nosso equilíbrio no nosso relacionamento. Mas não manda para o cartório para protestar aí o pedido de desculpa, que senão não vai dar certo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos estudar agora a prece, que é o item 68. Senhor, foi tua vontade chamar antes de mim a alma de... E aí fala o nome do Espírito. Perdoo-lhe o mal que me fez e suas más intenções com relação a mim. Possa ele arrepender-se de tudo isto, agora que não há mais as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afaste de mim o pensamento de me alegrar pela sua morte. Se eu também errei para com ele, que me perdoe, como me esqueço do que tenha feito contra mim. Você já até disse isso, né, Leonardo? Eu tenho para mim que, embora a perenidade do Evangelho segundo o Espiritismo, tenho para mim que em algum momento na história, este item 68, quando as pessoas lerem aqui, perdoe-lhe o mal que me fez, né? Talvez o raciocínio nesse futuro seja, nossa, mas por que não perdoaria, né? Porque, como você disse, a gente só perdoa se a gente é orgulhoso, se a gente é vaidoso, se a gente se desarmonizou. Senão nem tem com o que se desarmonizar, ou melhor, não tem nem com o que perdoar. No caso em questão do exemplo do pisão no pé, né? Poxa, meu amigo, você me perdoa? Eu perdoe do quê? Não foi nada, vem cá, me dá um abraço, tudo bem, vida que segue. Ou seja, a importância de não somatizar essas experiências negativas, talvez nós não tenhamos ainda nos dado conta, Leonardo, no todo, ou pelo menos na média humana, de que alimentar essa animosidade só faz mal a nós próprios, né? Porque, como diz, perdoe-lhe o mal. No futuro, sequer vai ter necessidade desse trecho, né? Precisamos colocar isso sempre segundo a nossa responsabilidade. Não existe essas divergências sem que nós tenhamos, de alguma forma, contribuído para isso. E nós podemos pedir a Deus para que possa fazer alguma coisa a favor, mas eu acredito que o principal responsável para poder fazer alguma coisa no sentido de restabelecer uma harmonia nesse relacionamento somos nós mesmos. Então, eu posso imaginar, mentalizando a pessoa que foi lá para o plano espiritual e que houve alguma divergência, e nessa mentalização ver essa pessoa tocada por uma luz em que eu procuro aqui ter uma condição de equilíbrio, ter uma questão de uma vibração adequada. Eu acredito que aí nós estaremos realizando, segundo a nossa responsabilidade, evidente, dentro das leis de Deus, certamente aquilo que é possível fazer vai ser feito, mas enquanto nós não entendermos a nossa responsabilidade nisso, para que seja restabelecida essa harmonia, eu acredito que isso não vai acabar acontecendo, porque senão serão daquelas preces vazias. Nós falamos uma coisa, mas os sentimentos que nós estamos alimentando continuam sendo exatamente o mesmo. Nesse caso, a prece não terá nenhuma eficácia. E muitas vezes, simplesmente, nós procurarmos projetar as nossas vibrações, procurar nos colocar numa condição a mais favorável possível e imaginar uma luz partindo de nós, envolvendo a pessoa com a qual nós temos esse tipo de divergência. E, com isso, nós vamos abrindo os canais para que esta harmonia possa ser gradativamente restabelecida. É possível que, numa única vez, nós não consigamos fazer isso, porque para modificar os próprios sentimentos que agora talvez nós estejamos dispostos a mudar, isso vai requerer uma transformação do nosso íntimo.
Então, no primeiro momento, vem a proposta, agora eu vou vibrar em favor dessa pessoa. E o segundo momento é criar essas condições de vibratória positivas em nós, e isto sim vai acabar fazendo com que se estabeleça uma ligação de harmonia, que o outro pode até não estar percebendo diretamente, mas, porém, ele vai procurar, ele vai sentir e que alguma coisa boa está acontecendo à sua volta. E é possível que possa até haver um esclarecimento no plano espiritual, que aquela sensação boa que ele está sentindo é porque alguém que está lá no plano espiritual, com o qual houve essa divergência, agora acordou e está mandando boas energias. Vamos voltar em mais um trechinho que eu acho que vale a pena ser estudado também da prece, né? Possa ele, ou seja, o espírito que partiu para a espiritualidade, possa ele arrepender-se de tudo isto, agora que não há mais as ilusões deste mundo, né? Leonardo, eu fico imaginando como muitos de nós acabamos tendo uma grande decepção, talvez essa não seja a melhor palavra, mas é a que me ocorre agora. Ao chegarmos na espiritualidade e percebermos como era pequena algumas coisas, como eram pequenas algumas coisas que nós dávamos uma importância enorme, né? Então, eu acho esse trecho da prece extremamente feliz, né? De já nos sinalizar, qualquer que seja o motivo em que esta inimizade foi semeada, é bem provável que era uma grande ilusão. Se nós tivéssemos a ciência que na vida espiritual nós temos, enquanto nós estávamos no ambiente terreno, nós teríamos percebido que era uma grande ilusão. E aí eu vou aproveitar esse momento para falar de um seriado que eu assisti esses dias, um seriado estadunidense, e o personagem tinha um papo, imagina o seguinte, no papo, um traficante, um empresário e um corrupto político, né? E aí os três armando as suas traquitanas, e um deles fala a frase, né? Que Deus nos ajude. E o outro diz assim, Deus? Deus? Sabe qual a importância que Deus dá para o dinheiro? Ele pergunta, né? O outro cara não responde. Aí ele fala, é só para ver para quem ele dá o dinheiro. Meu Deus do céu. A cena é extraordinária, porque ali estavam pessoas profundamente corrompidas pela lei. Aqui, é claro, eu não estou dizendo que o dinheiro, o luxo, enfim, ter uma vida confortável, por assim dizer, é terrível. Não, absolutamente, né? Mas na fala específica, como ela é colocada no contexto da série, né, eu acredito que foi muito feliz, porque muitos de nós ficamos aqui alimentando as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa inveja, as nossas animosidades, e às vezes fazemos por coisas tão bobas, mas tão bobas, né? E eu fico me perguntando como é a nossa decepção quando chegamos à espiritualidade. Gente, perdi a amizade de fulano por causa disso, né? Briguei com Beltrana por causa daquilo. É muito pouco, né, Leonardo? Boa parte das nossas querelas, sinalizadas pelo olhar que a visão espiritual nos trará, se demonstrarão poucas, né? Muito pouco. É como você disse, as questões materiais, enfim, os recursos materiais, eles são importantes para nós podermos colocar em curso a nossa experiência encarnatória. Agora, a ilusão surge quando entendemos que para conquistar essas coisas nós temos que prejudicar alguém. E de tal forma que aquilo que nós achamos que é um benefício, no fundo, vai ter um resultado pior do que aquele que nós estaríamos querendo cobrir com a posse dos bens materiais. E eu acredito que para que nós possamos ter uma vida conveniente e ter uma adequada aplicação dos recursos materiais, é que toda a nossa conquista nesse campo deve ser feita de uma forma conveniente, com honestidade, com respeito às pessoas, e nunca enganando, nunca trapaceando, nunca criando condições em que o outro possa estar perdendo alguma coisa e nós achamos que nós estamos ganhando. E toda vez que nós acrescentamos algum recurso nosso que é proveniente da perda de alguém, nós não vamos ter o benefício da posse desses bens materiais.
E, certo, quando nós voltamos ao plano espiritual, essas ilusões quer dizer, ficam muito claras e que, quem sabe, numa encarnação futura, a gente vem de uma forma mais adequada em buscar os recursos que nós precisamos. E se nós tivermos uma posição equilibrada na vida, e se nós tivermos um relacionamento adequado, nós podemos estar certos de que nós vamos conseguir também os recursos materiais necessários. E quando o nosso relacionamento é positivo com as pessoas, essas próprias pessoas podem facilitar com que nós tenhamos acesso a esses bens materiais. Caiu alguma coisa aí, Leonardo? Mas vamos seguindo por aqui. A Maristela Alves Farias, ela nos faz uma colocação aqui, eu achei bem interessante. Tenho a impressão de que é bem mais fácil perdoar o inimigo depois do seu desencarne. Movidos pela empatia com a família diante da sua dor, nos solidarizamos com eles, né? Enquanto em vida, não é nada fácil, apesar de necessário o perdão, né? O que a Maristela está nos trazendo é uma realidade, né, Leonardo? A morte, penso eu, queria te ouvir sobre isso, em algumas tantas vezes, e para algumas tantas pessoas, realmente traga esse sentimento, né? Puxa vida, não gostava do fulano, não gostava da Beltrano, mas não queria que morresse. Chato, como é que está a família? Não deixa de ser um caminho, um caminho que já assinala que nós estamos acordando para essa importância de não colecionar inimizades, né? Tem razão a nossa amiga que fez esse comentário, porque muitas vezes, numa situação como essa, nós percebemos que há muitas pessoas que têm uma ligação importante com essa pessoa que está voltando. Isso significa que ela tem valor, que ela tem qualidade, e que cabe a nós reconhecermos também isso. Então, eu acredito que isso pode realmente acontecer. Agora, será um negócio totalmente inadequado se nós comparecermos, por exemplo, numa solenidade num evento dessa natureza em que alguém está partindo, e comentarmos ali entre os presentes o nosso desagrado em relação à vida das pessoas. Numa situação como essa, não é melhor nem comparecer ali, porque vai agravar ainda mais essa situação. Mas tem toda a razão em dizer que, quando nós observamos quer dizer, a lamentação, o sofrimento dos familiares daquele que possa estar se apresentando como o nosso adversário, é possível que nós tenhamos um pouco de entendimento maior e que os nossos sentimentos possam se aflorar e, com isso, facilitar com que nós possamos promover essa reconciliação. É isso aí, Ivanilda Caetano está avisando aqui que a transmissão está ficando muito interrompida. Enfim, já falamos, Ivanilda, alguns problemas com a internet, estamos trabalhando para resolver. A Lerisso deixa um bonequinho aqui muito bonitinho. Lígia Maria Godoy de Andrade deixa boa noite. Neuza Maria de Almeida entrega uma flor. Quem mais está com a gente? Vilma Lima, de Mundo Novo, na Bahia, deixa o seu boa noite. O Marcelo Pinheiro deixa joinha. Morgana Luz deixa boa noite. E a Socorro Valadares fala, travou de novo, mas espero que tenha destravado. Maria Aparecida Brito, boa noite, com paz e luz a todos. Abraço fraterno para todos que fazem o mundo maior. André e Leonardo, ela que é de Caruaru, no Pernambuco. Vamos dar uma passadinha rápida no YouTube lá. Ângela Freitas, Marcelo Pinheiro, Lourdete Batista Ferreira, Dinaura Baltrucites, né? E mais um monte de gente boa manda mensagem. Vamos dar uma passadinha também no WhatsApp, ver quem mandou mensagem para a gente hoje. Nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Nosso querido Jário Omar, de Santo Estevão, na Bahia. Lá de Juazeiro do Norte, os nossos queridos Socorro Linhares e família. Quem mais? Maria Esther, nossa querida, daí de São Paulo. Boa noite, André e Leonardo, bem-vindos. Bem-vindos todos ao Evangelho Precioso, e ela deixa abraços fraternos. O Igor, de Juiz de Fora. Boa noite, Margarete, André e Leonardo. As preces são um grande instrumento para estarmos conectados a Jesus e a espíritos superiores, paz e luz a todos. É o Igor, de Juiz de Fora. E lá do Triângulo Marinho, ou melhor, lá do Triângulo Mineiro, lá da Fazenda São José, Jacimar Manuel. Gratidão pelos ensinamentos. Deus ilumine sempre vocês da Rede Boa Nova de Rádio. Meus irmãos, minhas irmãs, já chegamos aqui no final do programa. Claro, antes nós vamos fazer a prece e as vibrações, então a gente vai convidando você, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos
que nesse instante possamos todos beber desta fonte de amor e de paz que chega até cada um de nós. Diante da visita destes trabalhadores do Cristo, nós nos colocamos na condição de recebermos os abraços fluídicos que nos tragam os remédios nas doses exatas de nossas necessidades, os fluidos capazes de nos dar ânimo, força, alegria de viver, intuições para resoluções de nossos problemas. Rogamos a estes valorosos trabalhadores que nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver cooperação na geração de emprego, trabalho, renda, gerando dignidade às criaturas. Pedimos a estes irmãos queridos que nos auxiliem na asepsia doméstica do nosso ambiente residencial. Assim como nesse instante também nos lembramos daquela pessoa que nós conhecemos, que está necessitada, está passando por um momento difícil, seja um problema de ordem econômico-financeira, problema de ordem pessoal, problema de saúde, uma separação, perda de um emprego, não importa qual seja o problema. Vamos envolvendo essa criatura com as melhores vibrações de amor e de paz para que ela encontre forças, supere suas dificuldades e siga adiante. E por fim pedimos a todos os nossos irmãos e irmãs que atuam no serviço público, nas casas do executivo, nas casas legislativas, judiciárias, nas casas militares, que todos possam pensar em dar a sua contribuição para tempos de paz, para a justiça social. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos agradecendo a Jesus e pedindo licença a Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Leonardo, querido, entre quedas e retornos, fomos até o fim. Uma ótima noite para você, meu irmão. Muito obrigado. Para você também e para todos que estiveram conosco nessa noite. Uma boa noite para todos. Boa noite a vocês, queridos irmãos da TV Munor, da Rede Boa Nova de Rádio. Boa noite, pessoal da técnica, Bruna, pessoal da produção, todo mundo. Boa noite a você. Muito obrigado. Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.